Confira agora o resumo da novela A Terra Prometida, quarta, 10 de janeiro. No capítulo de hoje, se inicia o 7º dia do cerco contra Jericó. Do alto das muralhas, o soldado atira uma flecha na direção de Josué, mas não o alcança. Cadmo pede que Tibar lhe passe as instruções, mas Tibar diz que eles só podem esperar, pois não há nada a se fazer. Furioso, Tibar esbraveja contra o exército de Israel, e pergunta se é assim que eles pensam em os vencer, pois eles podem ficar assim por 100 anos. Que nunca conseguirão entrar em Jericó. Em seguida, Josué diz para Caleb que está chegando o momento, e pede que ele esteja preparado para a invasão. Desesperado, o povo de Jericó implora por comida e água. Tibar tenta acalmar o povo, e diz que é questão de tempo até que eles derrotem os hebreus e voltem a ter o acesso ao rio, e pede que eles tenham um pouco de paciência. Na sala do trono, Zuma e Tobias se enfrentam. Mareque diz que dessa vez o hebreu não escapa, e grita pedindo que Zuma acabe de uma vez com ele. Em meio à luta, Tobias é rendido por Zuma. Mareque entrega um punhal ao núbio e manda ele matar o hebreu. Tobias pede que Zuma o mate pois está preparado. Nessa hora, Tibar aparece na sala do trono e diz ter notícias dos hebreus. O comandante avisa que o povo está apavorado com o exército de Josué, e teme que eles invadam o palácio. O rei dá ordens para que matem qualquer pessoa que for contra suas ordens. Prestes a invadir a cidade, Josué avista o soldado mascarado. Leia diz que não sabe o que é pior, a guerra ou a espera por ela. Inês as lembram que hoje foi o dia que Deus disse que se iniciaria a invasão. Como sempre, Mara se mostra do contra, e diz que não tem tanta certeza se eles conseguirão passar por aquelas muralhas. Noemi diz que eles conseguirão, pois é uma promessa do nosso Deus. Leia sente a falta de Aruna, e Samara diz que ela preferiu ficar em casa. No palácio, Mareque e Calese questionam Tibar o porquê dos hebreus ficarem só rodeando, ao invés de atacar. Merodach diz que eles não têm com o que se preocupar, pois os hebreus não conseguirão nada com isso. Tibar concorda com o feiticeiro, e diz que as muralhas de Jericó são invencíveis. Porém, até mesmo Mareque admite que eles podem sim derrubar as muralhas. E exige que Tibar faça algo o quanto antes. Milá permite que Nobá saia para procurar a irmã. Mara continua a dizer que os hebreus não conseguirão vencer as muralhas, e Inês pede que ela tenha um pouco mais de fé. No esconderijo, Nobá dá um jeito de salvar Raabe. Ela diz que é preciso irem para casa o quanto antes, pois a qualquer momento os hebreus invadirão a cidade. Em casa, Raabe diz que todos em Jericó estão com medo da invasão dos hebreus, e Orias diz que Jericó nunca foi invadida. Raabe diz que dessa vez é diferente, pois o Deus dos hebreus irá derrubar a muralha. Enquanto isso, Merodach tenta pedir ajuda aos seus deuses. Calese vê e o culpa por todas as desgraças que caiu sobre Jericó. Merodach diz que ela não pode jogar sobre ele toda a culpa, e fala que só fez o que os deuses o mandou. Furiosa, Calese se aproxima do feiticeiro e lhe dá um tapa. Em seguida, ela o chama de impostor. Caleb diz a Josué que as provocações dos cananeus estão irritando os soldados, e fala que isso não é bom. Josué diz ao amigo que quem é firme em sua fé, não dá ouvidos a ofensas. Calese se mostra indignada com Merodach, e diz a Mareque que ele não merecia ser o sacerdote de Jericó. A rainha percebe que o Mareque está abatido, e pergunta o que ele tem. Mareque diz que nunca pensou que iria sentir medo, e pergunta a Calese o que eles irão fazer se de fato o Deus dos hebreus for tão poderoso quanto dizem. Enquanto isso, o impulsivo de Iru parte em direção às muralhas. Salmão o impede, e manda o hebreu voltar para a tropa, pois eles terão que aguardar as instruções de Josué. Amedrontado, Mareque diz estar se sentindo só. O rei diz que se for para eles morrerem, que sejam juntos. Calese se enfurece, e diz que não pretende morrer agora, mas se isso o tranquiliza, ele pode contar com ela até a morte. Aflitas, as mulheres hebreias aguardam notícias no acampamento. Com medo, Mareque pergunta a Tibar se ele pode garantir que seu exército conseguirá vencer os hebreus caso eles consigam entrar em Jericó. Tibar pede que o rei não se preocupe, pois ele irá criar uma estratégia infalível contra os hebreus. Em seguida, Tibar vai até a masmorra para libertar Sandor. Furioso, Sandor parte para cima de Tibar e pergunta o que ele fez com Raabe. Tibar diz que esse não é o momento para pensar naquela rameira, pois eles estão prestes a serem atacados pelos hebreus. Em seguida, Tibar diz que precisa de sua ajuda para bolar uma estratégia de combate, e pergunta se pode contar com sua ajuda.
Pessimista, Mara pergunta a quem é que pode garantir se o que elas estão esperando não é o fim de Israel, e que se não é o destino deles terminarem assim. Inês pergunta a Mara se ela já se esqueceu de tudo o que passaram até chegarem ali, e diz que tudo o que Deus quer é que elas creiam nele. Enquanto isso, Leia se desespera imaginando o sofrimento de Tobias em Jericó, e diz que gostaria de ter a mesma fé que elas. Em conversa com Zuma, Tobias avisa que o exército de Israel está chegando. Zuma diz que não precisa de falsas esperanças, mas que está feliz por ele, que sairá desse lugar e encontrará sua família. Tobias diz que Zuma sairá com ele, e juntos irão para o acampamento. Grok aparece e discute com Tobias. O carcereiro diz que os hebreus nunca conseguirão passar pelas muralhas. Já Tobias diz que ele não deveria ter tanta certeza. Urias discute com Raabe por causa da corda, e diz que ela só irá chamar mais a atenção dos hebreus. Sem que Raabe veja, Urias se livra da corda vermelha e o joga em uma carroça. Enquanto isso, Acã dá um jeito de enganar os filhos para ir até o palácio e entregar os planos de Josué a Tibar. Raabe se desespera ao notar que a corda sumiu. Ela implora que o pai lhe diga onde está a corda, pois essa é a única maneira deles se salvarem da invasão dos hebreus. Com a ajuda do pai, a meretriz sai à procura da corda, e a encontra em uma carroça. Josué avisa que só falta a última volta em volta da cidade, e diz que é chegada a hora de tomar posse do que é deles por direito. Acã se encontra com Tibar no palácio, e pede mais ouro pela informação. O vilão diz que assim que eles completarem a 7ª volta, as trombetas soarão, e Jericó cairá nas mãos dos hebreus. O vilão ainda diz que é uma grande ironia, pois o líder deu ordens para não poupar ninguém, apenas uma prostituta e sua família. Tibar fica surpreso, e pergunta de quem se trata. Acã diz que o nome dela é Raabe, e que foi por causa dela que os espias conseguiram fugir. Enfurecido, Tibar diz que agora sim matará a prostituta. Sandor sai logo em seguida, e Acã volta para a tropa sem o seu ouro. Sandor vai atrás de Raabe no esconderijo e não a encontra. Josué avisa que os primeiros frutos das conquistas pertencem a Deus, e que por isso, eles não devem pegar nada de Jericó, apenas os metais e joias preciosas que pertencem à casa de Deus. O líder também avisa que os únicos cananeus que serão poupados será a prostituta Raabe e sua família. Os filhos de Acã reclamam das ordens de Josué, e o vilão diz que eles darão um jeito na situação. Tibar descobre que Raabe fugiu do esconderijo e sai à sua procura. Sandor se antecipa, e chega na casa de Raabe e diz que sua vida corre perigo. O filho de Tibar diz que ela precisa fugir o mais rápido possível, pois seu pai descobriu tudo. Raabe se recusa a sair da sua casa, pois precisa estar nela quando a invasão começar. Sandor diz que ela não terá tempo e arrasta a prostituta pelo braço. Caleb diz que a última volta está completa. O líder manda os sacerdotes tocarem as trombetas, e pede que os hebreus gritem o mais alto que puderem. Enquanto isso, o cavaleiro mascarado observa tudo de longe. Mareque e Calese se preocupam com o barulho feito pelo exército de Israel. Os soldados não aguentam mais o som das trombetas. Cadmo ordena que atirem flechas, mas elas não chegam nem perto dos hebreus. No meio da multidão, Tibar avista Raabe e atira uma flecha em sua direção, mas acaba atingindo Sandor. O comandante se desespera ao notar que matou seu próprio filho. Abalado, Tibar abraça o corpo de Sandor e grita ameaçando os hebreus. Emocionado, Salmão avista a muralha começar a tremer, algumas pedras começam a cair, uma enorme rachadura se abre e os hebreus assistem impressionados ao milagre de Deus. O chão começa a trincar abrindo fendas cada vez maiores, alguns soldados cananeus caem nas fendas e morrem. Mareque se aproxima da janela e vê a muralha caindo. O rei diz não acreditar no que está vendo, e diz que só pode ser uma alucinação. Com a muralha indo ao chão, apenas um ponto se mantém de pé, sob um facho de luz como uma torre em meio à completa destruição. Essa é a casa de Raabe.